A morte mais humilhante e injusta da história. JJ. Esse vídeo aqui eu já vi tem um bom tempo. Esse vídeo aqui, só a verdade. Muitíssimo Jesus, contempla os grevistas para que caem sobre ti com severa pena. Qual é a tua culpa? Quais as tuas más conquejas? Bando de defasado. Fazendo isso com Jesus, mano. O cara não fez, o homem não fez um mal a ninguém. Ele não fez um mal a ninguém, só ajudou e tudo mais e só falou a verdade, né? Mas, né, nesse mundo a verdade dói mais que um tiro. A verdade é pior que um assassinato, né? Nesse mundo aqui a verdade é pior que um assassinato, é pior do que qualquer coisa. Tanto que aí, ó, falou tantas verdades, mostrou a verdade pro mundo, fez só o que era certo, e ainda assim fizeram isso com ele. Esse mundo aqui é podre demais, hein, cara? O ser humano é muito nojento, mano. É incrível como Deus nos ama ainda assim, mano. Mesmo depois de tudo, ele ainda nos ama, ainda nos dá a chance, ainda nos dá o perdão, ainda nos dá a oportunidade de poder viver ao lado dele. Pra você ver o quanto que ele nos ama, o quanto que a gente é importante para ele. Ainda assim, muitos negam ele e muitas pessoas tratam ele como se não fosse nada, como se só fosse um detalhe, como se o sacrifício dele não tivesse feito, não tivesse sido por nada. É, infelizmente, muitas pessoas não vão ser salvas. Eu não sei se eu vou ser salvo, mas eu estou disposto a correr atrás disso. Né? Não vai ser por minhas obras, não vai ser por minhas ações, por meus trabalhos, e sim pela graça do Senhor. E eu vou buscar isso, né? Fazer o que é certo, fazer o que está na palavra dele, buscar sempre o Senhor e ajudar uns aos outros. O que eu estou tentando fazer aqui, né? Embora eu acho que eu ainda consigo fazer bem melhor que isso. Bom, é que eu estou ainda no começo disso, mas o importante é que pelo menos eu estou tentando, né? Mas então, vamos continuar aqui vendo o vídeo. Nossa, mano, que deve ter sido horrendo. Esse bando de defasado batendo nele. Quanto que deve ter doído. Quanto que ele deve ter sofrido. E olha que no Na filme, A escuridão Paixão de Cristo, silenciosa do que provavelmente foi o mínimo que ele sofreu. Foi o mínimo. Ele deve ter, na vida real mesmo, ele deve ter sofrido muito pior. Deve ter sido muito pior ainda do que ele sofreu, mano. Deve ter sido bem pior ainda. Getsemane, Jesus não estava simplesmente orando. Ele sabia o que estava por vir. E ainda assim, foi até o Aqui, fim por nós. neste jardim, o corpo de Jesus Ainda já assim, ele fez começava tudo isso a por nós. entrar em colapso. Sabe aquela nota que você tirou no Enem há até 10 anos e jurava que nunca ia usar? Na Anhanguera, ela ainda vale. A medicina chama isso de hematidrose, um fenômeno raro onde o estresse extremo faz Eu os realmente não capilares sabia da disso. pele se romperem. Eu não sabia que existia isso aí. Até eu ver esse vídeo do JJ e tudo mais. Eu não sabia que existia esse negócio de você ficar com, sofrer tanta agonia, tanta dor assim, tudo mais, tanta agonia mesmo assim, junto, assim, que você começa a suar até mesmo sangue. Nunca ouvi falar disso. Sangue mistura-se ao suor, abrindo caminho pelos poros. Ele não está apenas suando, está sangrando por dentro. A Exato. primeira gota de um dilúvio de dor. Que ele sofreu não foi brincadeira, hein? Ele sofreu, não O tá, sinal combinado. literalmente não tá nem escrito, praticamente. Que não devia falar que ele sofreu muito, mas ela não tem os detalhes Judas o beija, exatos de como e foi. num mesmo instante, as mãos brutais dos soldados Judas fecham-se foi um sobre corno, seu hein, mano? corpo, já enfraquecido. Ele viveu ao lado de Jesus, caminhou com ele.
viu todos os milagres, viu tudo, mas ainda assim, ele nunca o amou de verdade, mano. Sempre teve seu coração voltado pro dinheiro, pro mundo, ao invés de se voltar para Jesus, não. Ele preferiu 10 moedas de prata, se não me engano. Preferiu umas meras moedas e o que isso custou a morte de Jesus. Claro que isso foi tudo um plano, tudo plano de Deus e tudo mais, para que a gente pudesse receber a salvação através de Jesus, através do sangue dele e tudo mais, mas ele não merecia. A gente merecia o castigo, a gente merecia sofrer. Mas ele nos amou tanto que ainda assim, ele nos amou tanto que preferiu sofrer e morrer no nosso lugar para nos dar a chance de podermos ser salvos. O homem é maravilhoso demais, mano. Por isso que devemos amá-lo, mais do que tudo, e adorar e louvar somente a ele. Sido. Jesus não se debate. Não há contrações nos músculos, nem sequer um instinto de autopreservação. Seu corpo é manuseado como um saco de Jesus nunca farrapos. machucaria alguém. Ele nunca machucaria. E ele sabia o que era necessário. Por isso que ele deixou. Pra você ver, o cara era tão brabo que ele, mesmo muitos cuspindo, Judas batendo dele, mesmo ofendendo, ele não retrucou ele não retrucou uma, porque ele sabia o que era necessário e sabia qual era o propósito dele, qual era a missão dele com o pai, e que se ele revidasse e tudo mais, que tudo poderia dar errado. E mesmo assim ele deixou. já desapareceu na escuridão. A multidão se aglomera, curiosos espreitando das portas e crianças acordadas pelo tumulto apontando para ele. Jesus é levado ao julgamento. Eles já haviam decidido sua morte antes mesmo do julgamento começar. Os fariseus, A lei judaica da época proibia julgamentos noturnos, mas a pressa em condená-lo era maior que a justiça. eram Jesus foi fariseus, se não me engano. imediatamente conduzido ao julgamento religioso. Lá, diante do Se sumo não for, então me desculpa. Eu não me lembro, não me recordo agora. Se não me engano, foram os líderes dos fariseus. Foi algo assim, não foi? Foram os fariseus, se eu não me engano, se eu não me recordo, foram os fariseus. Mas ainda assim, não vão por mim não, pesquisem aí, vê o que está na palavra. É sempre assim. Não vai pelo que as outras pessoas falam, vai pelo que está na Bíblia, pelo que está escrito. sacerdote Caifás foi acusado de blasfêmia e condenado. Um dos guardas fechou o punho e o socou no maxilar, fazendo sua cabeça girar com violência. Outros se aproximaram e o Olha isso, mano. Como é esbofetaram que com as pode palmas fazer abertas com repetidamente, até sua pele inchar e então, arder. alguém perfeito Cusparadas assim como Jesus, começaram mano? a cair sobre o seu rosto ensanguentado, escorrendo entre os cabelos. Como tem coragem de Enquanto cuspir na cara dele, mano? Como é que pode, mano? Nossa, dá raiva mesmo. Começa a dar uma raiva mesmo. Se realmente, se eu tivesse ali, mano, nossa. Mesmo que eu morresse ali e tudo mais, nossa, eu teria defendido ele. Eu teria. Feito o que puder ali. Mas também, se eu soubesse tudo o que aconteceu, também, não sei se eu agiria ou não, porque é parte do plano de Deus, né? Não tem por que eu pensar nisso. Não, foi tudo feito da forma perfeita de Deus. Da forma do plano, foi tudo conforme o plano dele. Não tem como mudar e jamais poderia mudar. zombavam dele como se fosse um animal. Jesus permaneceu em silêncio. Não tem como. Ele é muito brabo, mano. Jesus é muito. Jesus é muito. Na moral, ele é muito. Mano, já pra pensar o quanto que Jesus é forte mesmo. Quanto que ele é forte. Não só espiritualmente, mentalmente, mas para aguentar tudo isso. Mas também fisicamente, porque ele sofreu uma retaliação. Ele foi agredido pelo corpo todo. Ele foi esfolado praticamente. Teve músculos rasgados, expostos e tudo mais. Ainda assim, ele conseguiu se manter em pé com uma coroa de espinhos cravada na cabeça
E ele conseguiu levar uma cruz que pesava fácil mais de 50 quilos nas costas por no meio do sol escaldante lá do local por vários e vários metros e subiu um morro onde foi crucificado. Na moral, pra um cara, já para pensar o quanto que esse feito é inacreditável mesmo, de força, de dedicação mesmo. Tipo, eu tô falando só, tipo, claro que a força mental, espiritual dele e tudo mais é maior do que qualquer outra. É infinita. Mas a força física dele, mano, era. Se você for ver, mano, pra pensar em. É algo realmente de outro mundo, mano. Tem como. O homem é brabo mesmo, não tem como, mano. Mano de nojento. Essa semana em Vale Tudo. Durante essa noite, Jesus foi zombado pelos soldados. Eles cobriram sua cabeça, o socaram, o cuspiram e o bateram com bastões, desrespeitando-o como se fosse um falso rei. A agonia de Jesus estava só começando. A solidão de Jesus foi ainda mais dolorosa quando viu seu Eu não tem que falar, né? Eu não tem que falar. Muitas pessoas falam. Minha própria mãe, ela tem um pensamento positivo de que Judas foi salvo, mas na minha concepção e pelo que eu entendi, assim, do que eu já vi da palavra, ele não foi salvo. Porque o que ele sentiu e tudo mais não foi arrependimento. O que ele sentiu foi remorso. O que prova isso é ele ter feito o que fez, de ter se enforcado e tudo mais. Se não, se ele realmente tivesse arrependido, ele jamais teria feito isso, teria pedido perdão, teria buscado ser alguém melhor e tudo mais. E se fazer algo pra mudar e tudo, não. Ele foi lá e fez o que fez. discípulo mais Realmente, próximo fraquejar diante de seu sofrimento. um bom exemplo disso é o Pedro. O Pedro recusou Jesus 3 vezes e se arrependeu disso. Pediu perdão e mudou. Buscou ser melhor. Isso sim é arrependimento. E não remorso. Remorso o remorso ele é meio que um disfarce. Ele vem a culpa e tudo mais, mas ele não vem ele não traz com ele a vontade de melhorar. Ele traz a vontade de você acabar com essa dor, de você achar que não merece, que você não tem perdão e tudo mais. Isso é coisa do inimigo, né? Isso é coisa que vem do inimigo para tentar acabar com o ser humano. Mas não deve se deixar ir por esse sentimento, por esse pensamento. Você tem que ser levado pela razão, pelo que está na palavra. Pedro o negou 3 vezes, como havia predito. Na madrugada, os líderes judeus, insatisfeitos com o veredito de Caifás, levaram Jesus para o governador romano Pôncio Pilatos, uma vez que eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. O veredito de Caifás levaram Jesus. Os líderes judeus, insatisfeitos com o veredito de Caifás, levaram Jesus para o governador romano Pôncio Pilatos, uma vez que eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. A acusação agora era política. Ainda se diziam servos de Deus, ainda se diziam como bons samaritanos, como se diziam gente de bem, gente de Deus. Me fazem coisas assim, coisas horrendas desse jeito. Jesus se proclamava rei. Mesmo quando o próprio Deus, vindo em forma humana, e na frente deles falando com eles nem reconheceram. Outras pessoas
E as outras pessoas do povo humilde, que não tinham os ensinos, o conhecimento que eles tinham, ainda conseguiam reconhecer, mesmo que isso uma maioria também não reconhecia, mas alguns ainda assim conseguiriam reconhecer. E poucos, para você ver, tanto que, se eu não me engano, não sei, dos líderes religiosos só teve um que acreditou em Jesus, que foi o Nicodemo, se eu não me engano, não é? Eu não tô, não estou decretando aqui não. Eu vou falar para vocês, vão atrás do que está na palavra. Mas até onde eu sei, até onde eu sei, é isso. Pode se alguém souber realmente a verdade, pode mandar aí nos comentários e tudo mais e me dizer. Desafio à autoridade de César, o imperador romano. Pilatos, inicialmente, César era um tentou baitola. evitar o julgamento, questionando Jesus sobre sua identidade. Ele perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo, o que confundiu Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Exato. Pilatos não encontrou nenhuma culpa em Jesus e tentou livrá-lo de qualquer forma. Primeiro, ofereceu libertar Jesus como parte da tradição de Páscoa, permitindo que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás, um criminoso. Pra você ver, hein, ó. Preferiram, mas demônio imundo, Satanás maldito. Pra você ver, preferiram um assassino, um criminoso que já matou gente, a Jesus, que só pregava a verdade, que pregava o amor, pregava a paz, pregava não a paz, né? Ele mesmo disse que não veio para trazer a paz, mas que pregava o perdão, o amor, que pregava a verdade, que mostrava a verdade. Preferiram deixar um assassino solto do que libertar Jesus. Quando a multidão escolheu Barrabás, Pilatos lavou suas mãos, simbolizando que não se responsabilizava pela morte de Jesus. Ele o entregou para ser açoitado e crucificado. A flagelação de Jesus antes da crucificação foi um processo incrivelmente doloroso e humilhante. Para entender melhor o que ele passou, é útil examinar o estudo do Dr. C. Truman, que descreveu os efeitos fisiológicos da flagelação romana em seu artigo dos anos 60. Ele descreve de forma gráfica os impactos dessa tortura brutal, ajudando a entender o sofrimento físico e psicológico que Jesus enfrentou durante sua crucificação. O flagrum era um chicote romano composto por várias tiras de couro, e em cada uma dessas tiras haviam fragmentos de metal, ossos ou outros objetos afiados, projetados para rasgar profundamente a pele do prisioneiro. Quando o prisioneiro era chicoteado, as tiras do chicote não apenas batiam contra a pele, mas penetravam nela, rasgando-a com uma violência horrível. Cada chicotada atingia a pele, penetrando-a e rompendo os vasos sanguíneos superficiais, causando contusões e ferimentos. Como o flagrum tinham fragmentos de metal e ossos, as tiras se agarravam à carne e, ao serem retiradas, arrancavam pedaços da pele, músculos e até tendões. Era uma tortura tão violenta que, em muitos casos, o prisioneiro caía em colapso, incapaz de suportar a dor.
Como observado no estudo de Truman, o número de chicotadas e a intensidade da flagelação eram determinantes para a sobrevivência do prisioneiro. Muitos não sobreviviam ao processo de flagelação. A dor era extrema. E o que tá aparecendo aí no filme é No caso de só Jesus, uma, sabemos que a ele foi mínima demonstração que flagelado ele ter antes de ser sofrido, levado à cruz, e a sofrido perda mesmo. de seu Nossa, sangue e o dano muscular que ele sofreu deixaram-no extremamente debilitado. e ainda assim ele conseguiu carregar uma cruz de As mais de tiras de 50 couro quilos. do chicote causavam contusões internas, sangramentos e lacerações profundas. Isso era tão forte que muitas vezes resultava em uma sensação de paralisia temporária. Nossa, mano, o ser humano é muito defasado, muito nojento. Mano. Grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. Com o Wix, O sangramento contínuo, a partir das feridas abertas, resultava em uma grande perda de sangue, que causava um choque hipovolêmico. Este é um estado crítico em que o corpo começa a falhar devido à perda de volume sanguíneo, o que pode levar à falência de órgãos vitais e até à morte. Jesus, após a flagelação, estava em risco extremo devido à Olha isso, tá quantidade de pegando ele sangue como se não perdido. fosse nada. Como se ele não. Após a flagelação, Como se ele Jesus fosse foi só qualquer levado um. para a sala dos soldados romanos, onde a humilhação física foi acompanhada de uma humilhação psicológica e emocional. Eles o vestiram com um manto vermelho, simbolizando a realeza, mas de forma zombeteira, para ridicularizar sua alegação de ser rei dos judeus. A coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Outro ato de escárnio, pois, ao ser pressionada contra sua cabeça, a coroa perfurava ainda mais a pele, causando intenso sofrimento. Só, mano. O espinho Ser perfurava a humano. pele da cabeça de O Jesus. ser humano é muito Além disso, nojento, mano. a Olha só as pressão coisas que eles constante da coroa sobre a fazem pra cabeça e o peso do manto maltratar tornaram a uns situação aos outros. ainda mais insuportável. Os soldados, como parte de sua zombaria, batiam em Jesus com um bastão, o chamando de Rei dos Judeus. Eles Olha que cuspiram nojento. nele, o humilharam com escarnos e zombaram publicamente dele. Se eu bati em qualquer um aí. Após ser severamente flagelado e humilhado pelos soldados romanos, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação. A cruz que ele carregava era composta principalmente por duas partes. A parte horizontal da cruz, que pesava cerca de 30 a 50 quilos, e a parte vertical, que era fixada ao solo no lugar da crucificação. A parte que Jesus tinha que carregar pesava o suficiente para sobrecarregar qualquer ser humano, especialmente alguém que já estava severamente debilitado pela flagelação, o que tornava uma missão impossível. Os músculos de Jesus estavam gravemente danificados. Deixa eu ver como é que tá aqui a visão de vocês. Pra cá. Vai ficar um tampão na minha cabeça assim, sobrando, mas tudo bem. Não, 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 não. Não. Apertei o botão errado.
com hemorragias internas e feridas abertas. De acordo com o Dr. Truman, a força necessária para levantar e carregar a cruz sobre seus ombros seria além de suas capacidades físicas, considerando os danos sofridos. Isso resultaria em uma fadiga muscular extrema, com a dor irradiando para ossos e ligamentos. Exatamente. Ele só teve ajuda lá um pouquinho ali pro final Durante a mesmo, caminhada, quando ele já não conseguia mais levantar sozinho e chamaram. Eu esqueci agora o nome do. Eu não sei se falam agora o nome dele na Bíblia, ou se não falam, mas que chamam um cara ali na multidão para ajudar ele e tudo mais. Mas ainda assim, mano, tem que ter muita força, muita vontade mesmo. Era muita força de vontade que ele tinha mesmo para conseguir levantar aquilo e carregar. ele estava exposto ao sol Como? implacável da Palestina, aumentando o risco de desidratação. A intensidade da dor física e o calor teriam tornado esse trajeto um sofrimento interminável. Devido à extrema exaustão e lesões, caiu várias vezes sobre o peso da cruz. Ainda se levantava. Em um ponto da jornada, os soldados romanos, vendo que Jesus não conseguiria continuar, requisitaram a ajuda de um homem chamado Simão de Cirene, forçando-o a carregar a cruz de Jesus pelo resto do caminho. Enquanto Jesus lutava para seguir seu caminho, ele era cercado por uma multidão hostil, composta em sua maioria por pessoas que zombavam e o ridicularizavam. As Sabe o palavras pior? rei do É que muitas das pessoas que o povo ali que estava ali zombando dele e tudo mais, chamava ele de Messias, falava que ele era o rei dos reis e tudo mais, que ele era o Deus. Que eles acreditavam que ele era o Messias e tudo mais. E ainda assim, quando foram lá os líderes judeus e tudo mais, o quando agora fugiu a palavra agora, quando quando decretaram assim que ele era culpado, que ele não era o rei, tudo mais, que ele era só uma farsa, todo todo mundo praticamente, não todo mundo, mas uma grande maioria se votou contra ele. Foi, foi indo pelo que os líderes acreditavam, e foi um indo pelo outro, e foi o efeito gado, né? O povo é gado, não tem como. Até na Bíblia já mostra isso, não só no Novo Testamento com essa parte aí, mas no Antigo também muitas vezes. Os judeus ainda ecoavam de forma zombeteira, enquanto a multidão assistia à sua desgraça. A rejeição por parte de sua própria gente era palpável e profundamente dolorosa. Ele estava sendo tratado como um criminoso e não como o Salvador prometido. Ao finalmente chegar no local, Jesus foi posicionado entre dois criminosos. A crucificação foi o ápice de seu sofrimento físico e espiritual. Esse processo brutal, descrito nos evangelhos e analisado por estudiosos médicos como o Dr. Truman, revela o grau de tortura e sofrimento que Jesus suportou durante as 6 horas em que esteve na cruz, de aproximadamente 9 da manhã até 3 horas da tarde. Imagina se todo esse tempo. Jesus foi despido de suas roupas na frente de todo mundo e pregado na cruz. Esse ato de despir-se era uma forma de humilhação pública, com o criminoso sendo despojado de sua... Mulher leva mais coisa do que vocês, homem, né? Não, vocês vão ficar menos tempo. Só que a gente vai levar coisa pro cabelo, vai levar roupa. Se ocupar muito Vamos espaço. levar também manta, porque eu vou falar que é pra gente levar manta, porque vai dessa vez vão ter que levar, que vai estar mais frio do que a gente foi. Sim.
sua dignidade e de sua humanidade, sem nenhum direito. Ele foi deitado sobre a cruz e, em seguida, suas mãos e pés foram pregados. Não, o máximo que teve quando a gente foi na pizzaria. Com grandes cravos de ferro. E o pior é que muita gente pensa que foi aqui no centro da mão a pregação, mas não, foi aqui. Foi aqui, ó, na parte de baixo aqui da mão, no pé da mão aqui. Porque aqui, no meio da mão, não tem força suficiente para suportar o peso do corpo, mas aqui tem. E aqui o ruim, o pior ainda, é que tem muitos sensores sensíveis, muitos sensores de dor. Tem muitas veias aqui e tudo mais, tem muitos sensores, e quando os caras pregavam aqui, era uma dor insuportável, uma dor maior do que seria aqui na palma da mão, do que pregando aqui no antebraço em qualquer lugar. Aqui é horrível. Ainda assim, ele escolheu passar por tudo isso, suportar tudo isso por nós, pra você ver. As pregações nas mãos e nos pés eram feitas com cravos de cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento. Ao serem cravados, os nervos, vasos sanguíneos e tendões nas mãos e pés eram severamente danificados. Dr. Truman e outros estudos médicos destacam que o cravo, ao perfurar as mãos, não atingia diretamente o centro da palma, mas a parte inferior do punho, onde os nervos eram mais sensíveis, provocando uma dor extrema que irradiava pelos braços e o corpo. O cravo nos pés perfurava os nervos da parte inferior, fazendo com que cada movimento de Jesus na cruz fosse doloroso. Ele foi elevado na cruz em uma posição que o forçava a suportar o peso do seu próprio corpo com os braços esticados e os pés pregados. A posição causava intenso sofrimento físico, pois o corpo de Jesus estava pendurado com a pressão sobre seus pulmões. Isso dificultava a respiração e exigia que Jesus se erguesse continuamente para conseguir respirar, utilizando as pernas e os braços já feridos. Cada respiração tornava-se uma luta, pois para inspirar, Jesus precisava levantar-se contra a dor esmagadora de seus pés e mãos pregadas. Uma dor insuportável. A falta de oxigênio no sangue também causava uma sensação de falta de ar, o que tornava ainda mais difícil para Jesus respirar durante a crucificação. As pessoas que estavam ali passavam por ele e zombavam, dizendo: "Se você é o Filho de Deus, desça da cruz." Os líderes religiosos também escarneciam dele, dizendo: "Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo." As pessoas estão muito descrentes, estão sem fé, sem amor. A humilhação pública de Jesus não se limitava à dor física. Ele estava sendo rejeitado por aqueles a quem veio salvar. E essa rejeição era ainda mais dolorosa por ser vivida de forma pública, diante de toda a multidão. Com o passar das horas, a dor de Jesus se intensificava. Ele estava exausto, sem forças, com o corpo em colapso devido à perda de sangue e à dificuldade respiratória. Depois de 6 horas de sofrimento, Jesus pronunciou suas últimas palavras: "Está consumado."
trevas na terra, quando os judeus crucificaram a Jesus. Pela 9ª hora, clamou Jesus com um grande brado. Essas palavras, que indicavam o cumprimento de sua missão de redenção, foram seguidas por um último suspiro, o que pode ter sido causado pela ruptura do coração ou pelo colapso total do sistema cardiovascular, já que o corpo não suportava mais a dor e o esforço físico. A ruptura do coração é uma teoria médica que sugere que o estresse contínuo sobre o corpo de Jesus e a grande perda de sangue levaram a um colapso do coração, um evento fatal que ocorre quando o órgão não consegue mais bombear sangue devido à extrema sobrecarga. Isso explica o momento em que o soldado romano perfurou seu lado com uma lança e saiu sangue e água, indicando que o coração havia se rompido, liberando líquido pericárdico acumulado ao redor do coração. Foi nessa hora que o soldado bradou: certamente, esse homem era filho de Deus. Esses eventos formam um quadro de tortura física e psicológica que não tem paralelo na história. E a Sexta-feira Santa é marcada até os dias de hoje como um dos dias mais sombrios da história da humanidade. Se o mundo os odeia, serve que antes de odiá-los odiou a mim. Exato. Não se importa com o que o mundo diga, não se importa com o que o mundo diga pra você. Não se importa se o mundo o despreza e tudo mais. Na real, sinta-se alegre, pois isso significa que mais próximo de Deus você está. Para ver esse vídeo, que todo mundo deveria levar em consideração para entender mais como é que foi isso, como é que foi toda a crucificação e tudo mais. Para as pessoas entenderem o quanto que ele amou a gente. Ele amou tanto que passou por tudo isso por nós. Ele é maravilhoso demais, perfeito. Devemos agradecê-lo todo dia por isso. Todo dia por mais uma chance, por mais um dia de vida. Por nos dar sempre essa oportunidade de poder receber a salvação, a graça dele. A gente sempre deve pedir perdão a ele, sempre seguir o exemplo dele e nunca negá-lo. Não importa o que aconteça, mas ele nunca negou a gente, mesmo depois de tanta dor, de tanto sofrimento. E a gente não deve fazer o mesmo. Não, a gente deve fazer o mesmo, perdão. A gente deve fazer o mesmo. A gente sempre aceitá-lo, sempre buscar. Bom, é ele que tem que nos aceitar, na verdade, né? A gente que é os pecadores, não ele. Nós que devemos ser aceitos.